Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, deixa eu acertar essa folhinha aqui, isso, acertar o foco. O tema da nossa aula hoje é ciência versus religião. Ciência versus religião sob a perspectiva da história da ciência, ok? Bom, esse é um tema muito rico e a nossa prosa poderia tomar infinitos rumos, né? Mas o que acontece, né? A gente precisa empobrecer o debate, né? A gente poderia falar de um monte de coisa. Esse é um seminário que nós já fizemos no modo presencial de diversas formas. Já trabalhamos criacionismo versus evolucionismo, já trabalhamos a ciência investigando fenômenos espirituais, enfim, dá para tomar infinitos rumos. Mas a ideia aqui é trazer todo mundo para o chão e empobrecer o debate, né? E ter aqui, para a gente poder refletir, um referencial teórico que vai nortear as nossas discussões. O nosso referencial teórico, então, é o texto do Rattansi, do Pio Rattansi. O título do trabalho dele é Newton e as flautas de Pan, certo? Professor, o senhor deu dois textos, o do Rattansi e o da Thaís Cirino. O texto da Thaís Cirino, que ficou para casa, foi A Filosofia Mística e a Doutrina Newtoniana, uma discussão historiográfica. Muito bem. Esse texto da Thaís, na verdade, o tio colocou para que você pudesse entender o texto do Rattansi. Esse é o texto principal, né? Esse é o referencial teórico que a gente tem para discutir o tema ciência versus religião, tá? É um texto difícil, é um texto lá da década de 60 e que talvez tenha sido o trabalho de história da ciência mais impactante de todos os tempos. Tamanho o peso do trabalho que a gente teve para ler agora essa semana, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos comentar brevemente o texto e aí vamos fazer algumas reflexões a partir do texto e do que a gente já viu em sala de aula, fazer algumas reflexões sobre ciência e religião, tá? Muito bem, vou falar então, vamos comentar o artigo um pouquinho, né? Qual que é a grande questão que está por trás do artigo, né? A grande pergunta que o Pio Rattansi vem trazer para a gente é como é que certas concepções antigas participaram do desenvolvimento da mecânica newtoniana, especialmente na gravitação universal, né? Como é que um conhecimento mágico e antigo participou do desenvolvimento da teoria da gravitação? Essa é a questão que está por trás do artigo. Muito bem. O que acontece, né? O artigo traz ali para a gente, né? E aí, é claro, eu estou misturando, no meu discurso, eu estou misturando tanto o artigo do Rattansi quanto da Thaís, tá? Mas existem ali uma série de manuscritos do Newton que não se tornaram públicos durante muito tempo. E um dos manuscritos discute os conhecimentos da antiguidade clássica, né? O tal do Newton reverencia uma tal de sabedoria primeira, né? Que é uma sabedoria muito antiga,
conhecida como prisca sapiência. E o Newton, a gente percebe a partir desses manuscritos que ele acreditava que as verdades sobre o funcionamento do mundo haviam sido reveladas por Deus e estavam contidos nessa prisca sapiência, tá? Newton, quando a gente percebe a partir dos materiais originais, ele estudava e admirava essa sabedoria muito antiga, e segundo Rattanz, ele utilizou essa sabedoria antiga para elaborar as suas ideias, né? Para elaborar a sua doutrina. A gente não pode esquecer de dizer que a Inglaterra do século XVII era comum o estudo da filosofia natural junto com a visão mística e teológica de mundo, né? Isso não é essa dissociação que a gente faz entre ciência e teologia, né? Conhecimento científico e de um lado e Deus de outro, é uma coisa muito mais moderna, né? Então, para o Newton, os estudos teológicos neoplatônicos tinham a mesma importância que a física, né? Ele para ele, a física, a teologia era tudo igual. E aí, uma coisa que é super importante a gente destacar no artigo é que o Newton, ele afirma lá em um desses manuscritos que Pitágoras descobriu pela experimentação uma relação com o inverso do quadrado lá nas vibrações das cordas, e que ele, quando eu digo ele, eu estou falando Pitágoras, estendeu essa relação aos pesos dos planetas e a distância entre esses planetas em relação ao Sol. E esse conhecimento verdadeiro, expresso em termos esotéricos, né, perdeu-se por ser mal compreendido pelas gerações posteriores, né? E aí olha só que legal, né? O Newton, ele fala que Pitágoras já tinha estendido o que ele tinha percebido nas cordas, né? Na música, ele estendeu isso para os planetas. Olha que maluco, gente. Olha que loucura que a gente está... Olha que loucura que o texto do Rattanz está trazendo para a gente. Ele usou uma antiga tradição para entender o cosmo, né? Ele relacionou o micro com o macro, né? O micro da música com o macro dos planetas. Mas aí a questão que não quer calar é o seguinte: o que os teria levado a generalizar princípios e leis da música, né, para outros fenômenos, né? Você deve estar se perguntando agora, né, professor, o que tem a ver lá a lei matemática que está por trás das cordas quando eu estou tocando um violão, né, e a lei matemática que está por trás regendo o fenômeno entre os planetas, né? E é justamente isso, né? O artigo ele mostra lá para a gente uma comparação entre o Sol e os planetas, e Apolo e a lira das 7 cordas, né? Ele fala lá em esticar intestinos de ovelhas, o tendão de boi, e com isso aprender a harmonia celestial, né? Traz lá um paralelo, né? Traz lá uma relação entre a harmonia musical e a harmonia celeste, né? É uma loucura. Então, vamos tentar trazer um pouco de ordem para essa loucura. O que está por trás desse tipo de generalização, né? Para nós cartesianos, que temos uma cabeça ali quadradinha, a lei matemática que está por trás das cordas, né, da harmonia das cordas, né, de uma pessoa tocando música, não faz o menor sentido eu generalizar isso para a lei matemática que existe entre os planetas. Mas na cabeça de uma pessoa do século XV, XVI e XVII, onde o que está por trás é uma concepção de universo vivo, de universo animado, de universo conectado,
né? Lembra lá da teoria das assinaturas, que a gente já viu lá no comecinho, né? Então, por isso que o tio tá falando desde o início do vídeo, que a ideia é discutir ciência versus religião, tendo como referencial teórico Hatanzi e discussões que a gente já teve, né? Então, lembra lá da teoria das assinaturas? Papai do Céu, quando construiu o universo, ele conectou todo o universo, né? O universo, ele é vivo, e o Papai do Céu deixou assinaturas, né? Para que nós pudéssemos enxergar a semelhança entre as coisas, né? Então essa é a lógica que está por trás de uma cabeça de uma pessoa do século XV, XVI, XVII, né? Existe uma harmonia no universo, né? Porque o universo foi construído por Deus. Estão compreendendo o que o tio está falando? Então, aquilo que se manifesta nas cordas também pode estar manifestado entre os planetas. Então, percebe que é um jeito mágico de enxergar o mundo, né? Hoje a gente não enxerga mais o universo como sendo vivo, né? A gente não tem mais essa conexão com o universo. Mas há muito tempo atrás, sim. Lembra que o tio falou lá nos primeiros dias de aula, que eu fui num seminário uma vez de História da Ciência, que falava sobre medicina chinesa, e qual que era a lógica que estava por detrás para curar as doenças, né? A lógica era o semelhante cura semelhante, né? Porque o universo é animado, é vivo, né? E Papai do Céu deixou lá um rastro, né? Pistas para que nós pudéssemos descobrir as coisas, né? E o raciocínio que está por trás é semelhança, né? Então, a lógica era assim: para o chinês daquela época, você tomou uma picada de escorpião, né? E o que cura a picada de escorpião? Lá na China, eles tinham uma planta que a raiz era igualzinha, né? Tinha um formato igualzinho o de um escorpião, né? Então, ora bolas, se a planta tem uma raiz que tem um formato igual o do escorpião e Papai do Céu conectou todo o universo, né? Eu posso usar essa raiz, né, para curar a picada, o veneno de escorpião. Essa é a lógica. Professor, isso não faz o menor sentido. Então, não faz o menor sentido na sua cabeça cartesiana, onde tudo tem que ter uma causa e um efeito, né? Onde o universo é inteiro desconectado, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O violão não tem nada a ver com o movimento dos planetas, né? Gente, aqui eu não estou defendendo nenhum lado ou nenhum outro, eu só estou colocando as coisas para que a gente possa entender, né? Você precisa entender que a cabeça de hoje é completamente diferente da cabeça de um ser humano do século XV, XVI, XVII, né? Então, eles tinham essa visão de mundo conectado, de mundo vivo, de mundo criado por Deus. E não dá para tirar isso da cabeça do Newton. Quando a gente, como historiador da ciência, olha para um ser como Newton, a gente não pode separar o joio do trigo. A gente não pode dizer, olha, isso é científico e sério, porque a gente consegue reconhecer no nosso presente. Isso aqui, ó, é da época que o Newton usava drogas, né? A gente não pode dizer que você tinha um Newton lúcido e um Newton drogado. Não é assim as coisas, né? Então é importante a gente conseguir conhecer isso, mas entender isso, né? E aí o que é muito legal de entender a partir do texto, e por isso que o texto foi tão importante para a gente pensar a ciência, é que, poxa, olha só, a gravitação de Newton, na verdade, é lá de Pitágoras, né?
Então não foi o Newton que inventou sozinho, do nada, a gravitação, né? Ele bebeu a ciência de Newton, né? Tem uma origem mística e mágica. Olha só que legal de entender, né? Bebeu numa tal prisca sapiência, né? É muito louco de você perceber essas coisas. Por que eu estou falando isso, né? Por causa do seguinte: qual que é o olhar da história da ciência hoje, quando a gente olha para o passado, né? Nós já vimos aquela questão do critério de demarcação, né? Ciência e pseudociência. De um lado nós temos conhecimento sério, rigoroso, de outro lado nós temos maluquice, né? Então qual que é o critério? Aqui eu tenho uma barreira, né, que divide os dois lados, uma demarcação. É o problema lá de Kant, né? Então, qual que é o critério que eu uso para demarcar? Daqui para cá é tudo sério, lógico, racional, daqui para cá é tudo besteira. Quando a gente olha para um Newton do passado, isso passa a não fazer mais sentido, né? Passa a não fazer mais sentido, porque a gente percebe que qual que é a origem do nosso conhecimento sério, olhando só, obviamente, para o trabalho do Newton, né? Mais especificamente para a questão da gravitação, né? Então, quando a gente olha para o surgimento da gravitação, que teoricamente é um conhecimento científico, sério, racional, né? A gente percebe que a origem desse conhecimento, ela bebe, né, de um tipo de visão de mundo que a gente enquadraria dentro de pseudociência, né? Que tem como pressuposto a conexão entre as coisas, o universo vivo, né? É muito legal entender isso, tá? Então, a partir do artigo do Rattanzi, a gente percebe que a gente passou a ter uma visão, uma redefinição e ampliação da noção do que é científico e do que não é, né? Da noção de ciência. Esse foi o efeito Rattanzi, né? Claro que não é assim, né? A partir da publicação do artigo, essa redefinição e ampliação do que é científico, ou do que pode ser considerado científico, passou a acontecer do dia para a noite, não, né? Mas é um artigo que sem dúvida nenhuma fez a gente pensar sobre essa questão do que é ciência, do que é pseudociência, qual que é o critério que eu uso para jogar uma turma para cá e uma turma para cá, né? Quando a gente olha para o principal expoente da ciência, a gente percebe as duas coisas acontecendo ali, né? Um olhar místico para a natureza, para o mundo, né? E um olhar extremamente científico. As duas coisas estão conectadas, né? Aliás, o científico bebeu naquilo que é supostamente mágico, né? É isso que o texto do Rattanzi traz para a gente, comprova historicamente. E é claro, eu não vou ficar apontando detalhes do texto, porque vocês leram, eu espero que tenham lido, porque é um grande clássico da história da ciência, né? Foi um texto que foi um marco, né? E nos possibilitou pensar de forma diferente, tá? Para a gente finalizar nossos comentários, eu queria fazer aqui uma brincadeirinha, né?
a partir da leitura do texto e do que a gente já discutiu em sala, eu queria discutir um pouquinho sobre a questão do conhecimento científico versus conhecimento religioso, né? Gente, dava para enriquecer esse debate, hein? Mas a gente está no modo remoto, eu sei que vocês estão cansados, né? Tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas eu acho que, por enquanto, acho que é importante trabalhar o texto só do Hatanzi, e eu acho que tá bom por aí, né? Então vamos lá. A partir do texto do Hatanzi e do que a gente já viu em sala de aula, né? Vamos fazer uma comparação entre aquilo que a gente pensava a respeito do que é conhecimento científico do que é conhecimento religioso, né? Então, quais são as supostas vantagens do conhecimento científico em relação ao conhecimento religioso, na visão da grande maioria das pessoas, né? Então, o conhecimento científico é isento de dogmas. O conhecimento religioso, ele é dogmático. Portanto, acrítico, né? A ideia de dogma está associado a um conhecimento que vem goela abaixo e sem crítica por detrás. É assim porque Deus quer e pronto, né? Então, teoricamente, né, na grande maioria dos casos, as pessoas pensam assim: conhecimento científico é melhor do que o conhecimento religioso, porque aqui não tem dogma envolvido, aqui tem. Conhecimento científico é provado. Provado como? Por meio do experimento. Conhecimento religioso é não experimental. Certo? Não experimental. Portanto, não verificável. Eu não consigo verificar aquilo que eu estou dizendo, né? Conhecimento científico é racional. Conhecimento religioso é baseado na fé, né? O que embasa o conhecimento científico é a razão. Ele é racional. O que embasa o conhecimento religioso, que dá sentido ao conhecimento religioso, é a fé. Conhecimento científico é isento de misticismo. Conhecimento religioso tem uma carga de misticismo, né? É místico. Então, quando a gente olha para o retrovisor, olha para esse vídeo que a gente discutiu hoje e para todas as discussões durante o semestre, a gente percebe que isso tudo não se sustenta, né, gente? O que a gente viu insistentemente, né? Nós vimos que, o conhecimento científico está recheado de dogmas, né? E a gente recita esses dogmas para vocês dentro de sala de aula. O Kuhn, ele até publica um trabalho onde ele discute a questão do dogma na ciência, né? E da importância do dogma para aquela questão do paradigma, para ele não o tempo todo ser derrubado, né? É importante para a dinâmica na ciência. O dogma científico, ele é fundamental, né? Olha, surgiu uma ideia nova, mas vamos deixá-la de lado, né? Não, vamos... Ok? Então, o dogma na ciência é fundamental. Então, qual que é a grande vantagem aqui, né? Outra coisa que a gente discutiu foi a questão da prova experimental, né? Nós vimos por meio de um estudo de caso que, na verdade, o experimento não prova nada, né?
É impossível provar, tá? A questão da racionalidade e do misticismo também, né? O Kuhn fala para a gente que abandonar um paradigma para outro, né, na dinâmica da ciência, é um ato de fé. Tá? E agora nós estamos discutindo a questão do místico. Né? Então, gente, é importante a gente colocar esse mapinha aqui para a gente fechar nossas discussões. Né? Até que ponto a ciência é tão melhor assim do que o discurso religioso, né? Até que ponto eles são tão diferentes? Queria deixar, né, finalizar o nosso vídeo assim, com esse tipo de reflexão. Não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro, tá? Não estou querendo dizer aqui que religião é melhor do que ciência, ou ciência é melhor que religião, né? Estou só colocando as coisas no papel, para que vocês possam pensar. Certo? Muito bem. Para essa semana eu vou ser mais light com vocês, vou deixar esse vídeo leve, uma reflexão, né? Livre, leve e solta. E estou deixando um textinho de boa, tranquilinho para ler, tá? E semana que vem, então, a gente discute o próximo texto. Beleza? Bom, eu vou parando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima semana.